Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Eu espero que o som não esteja sendo muito ruim para vocês. Eu tô testando aqui um microfone novo que eu comprei, diferente dos outros dois últimos vídeos, para ver se a gente dá uma melhoradinha aqui na captação do áudio desse canal. Eu trouxe, como vocês podem ver, Moby Dick do Herman Melville pra gente conversar hoje. E assim, diferente do que eu costumo fazer aqui, essa não será uma indicação de leitura propriamente dita. Na verdade, eu acho que esse vai ser o vídeo mais polêmico desse canal, pelo menos até aqui. Eu quero hoje conversar com você por que Moby Dick e eu não nos demos bem. Se você quiser saber o porquê, puxa teu banco e bora papear. Bom, para começar, o único contato que eu tive com essa obra até chegar a esse livro efetivamente era nas reminiscências que a gente via em Pica-Pau, Tom e Jerry, ou seja, né, na época que a gente via desenho animado na televisão aberta. O interesse nunca passou disso. E anos e anos e anos da vida, sem nunca pensar, nossa, preciso ler Moby Dick, nossa, é um clássico mundial, nossa, eu tenho de fazer isso, porque eu sou uma pessoa que se obriga algumas vezes a fazer as coisas. Em 2018, a Tatiana Feltrin fez uma espécie de diário de leitura desse livro, de Moby Dick, em que ela faria, assim, ela combinou, na verdade, né, com os inscritos dela, na época, que se as pessoas tivessem o livro, se pudessem baixar o livro, se pudessem comprar o livro, a gente iria ler tantas páginas ou tantos capítulos de vídeo em vídeo para a gente poder conversar nos comentários, para ir avançando a leitura juntos. E você vê, né? Poder do influenciador. A pessoa aqui que nunca teve vontade de ler Moby Dick, nunca na sua vida passou pela sua cabeça entrar em contato com a galera dos cetáceos, de repente estava dentro de uma saraiva indo atrás de Moby Dick. E eu comprei essa versão aqui da editora Nova Fronteira, daqui a pouco eu falo sobre ela. Aí começamos a leitura. Num princípio em que, e eu vou mostrar aqui para vocês, o livro ele vai ser dividido, assim, a tradução dessa minha versão aqui, ó, é da Berenice Xavier, da coleção Clássicos de Ouro, da própria Nova Fronteira. O princípio tem uma etimologia, é o próprio narrador quem está contando essa história e é ele quem está organizando a obra, o próprio Ismael. No princípio você fica de boas, sabe? Existe alguma ação, esse pedaço aqui da etimologia, enfim, é um pedaço um tanto quanto longo. Vocês vão reparar aqui, à medida que eu for folheando o livro, que ele não é dividido em capítulos numerados. Os capítulos são aleatórios, assim. Eles não têm uma sequência, eles, óbvio, né, tem uma sequência linear, uma sequência lógica, mas eles não são necessariamente ações que acontecem uma após as outras. E aí a Tati separava de tantos a tantos capítulos. Os nomes, os títulos dos capítulos não são muito diferentes de uma versão para outra. E ela separava tantas páginas ou tantos capítulos para a gente ir lendo juntos. Eu vou deixar a playlist aqui, para quem quiser um outro olhar a respeito da obra. Vou deixar a playlist dela aqui na descrição do vídeo. Aí ela ia comentando com a gente à medida que os capítulos iam avançando. E assim, tenho que falar para vocês que eu me descobri nessas leituras, inclusive desde que o canal começou, já estamos aí caminhando para 2 anos e meio, eu descobri que eu até tolero, suporto uma narrativa com descrição, um texto em que a filosofia do autor é transmutada para o seu personagem principal, para o seu protagonista, e ele fica ali pensando um pouco, refletindo sobre a vida, sobre a existência, sobre o sexo dos anjos, se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Mas se a ação não for o principal da narrativa, isso vai me cansar de uma tal forma que a vontade que eu tenho é de desistir.
foi exatamente o que aconteceu com Moby Dick. Eu vou dar uma folheadinha, ó. Vocês vão ver aqui que nesses primeiros capítulos a gente tem até bastante ação. Não é... O livro aqui não... Ele meio que engana. Porque o Ismael vai contando... Ups, desculpa, balançou aqui. O Ismael vai contando sobre como ele entrou na história de pesca de baleia, de caça às baleias, como era o lugar. Eu agora não vou conseguir me lembrar, gente, porque na verdade eu não estou aqui com o objetivo de contar para vocês a história efetivamente. Até deveria, mas... eu acho que vocês estão entendendo por que eu não tô querendo me apegar muito a essa história e de ficar passando para vocês isso. Mas ele vai contar de que forma ele entrou na caça às baleias, onde era aquele lugar lá nos Estados Unidos, não sei se era Milwaukee, era um lugar que tinha um porto para onde saíam os barcos, aqui a história está se passando entre os 1700 e 1800, enfim. Ele vai contar como era aquela população, aquela sociedade, principalmente como eram os outros pescadores, os outros caçadores de baleias, pessoas que vinham de N lugares daquela região, pessoas com N, vamos dizer, culturas diferentes, modos de pensar diferentes. Inclusive, ele vai explicar que o principal baleeiro daquele lugar era o baleeiro do Ahab, que era justamente o capitão que tinha a tretinha com a tal da Moby Dick. E como ele era o baleeiro mais famoso e aquele que dava mais dinheiro, ele acaba que queria entrar, na verdade, com essa equipe, passar os tantos meses necessários em mar, né, para poder encontrar bendito óleo de baleia, carcaça de baleia, que valia muito, era muito valioso. E na verdade ele vai, à medida que o tempo for passando, ele vai contando que o principal fator que levou aquela equipe para o mar aberto, para o oceano, era a vingança do Ahab contra a própria Moby Dick. Uma coisa assim de bom eu tenho que destacar nesse livro para vocês. A narrativa é em primeira pessoa, preciso dizer isso, né? E aqui ele vai falar, o Ismael vai contar do sincretismo religioso que havia, enfim. Mas o principal, o que para mim foi o mais marcante positivamente de toda a história, fora Moby Dick dar um verdadeiro sacode nos baleiros todos, inclusive se vingando do próprio Ahab, tirando a Moby Dick, o principal personagem para mim não é o Ismael, não é a Ahab, nem muito menos a baleia, é o Queequeg. Cara, que personalidade sui generis. O Queequeg é divertidíssimo. Ele é uma espécie de pagão, não chega a ser efetivamente um aborígene, mas ele é quase retratado como se fosse um aborígene. O cara tem umas sacadas, umas inteligências e um jeito de agir extremamente engraçado. Então é mais ou menos assim, quando Ismael tá aparecendo na história com o Queequeg, e depois leva o Queequeg, inclusive, para o baleeiro do Ahab, a história flui que é uma beleza. Aí você para, você analisa, você ri, você fica assim, poxa, a ação. Mas, gente, quando a história entra nos descritores de como era o baleeiro, nos descritores de como é a própria caça das baleias, na descrição de como é uma baleia por dentro e por fora. Ah, gente, como a história se arrasta, ainda mais quando você não tem interesse de saber. Só que assim, eu tenho por princípio não ficar pulando páginas, né? Porque vai que naquela leitura a página que eu pulei, porque eu, mera mortal, considerei inútil, era importante pro decorrer da história, eu ia perder uma situação crucial no decorrer da narrativa. Olha isso, só para exemplificar, tô folheando a esmo aqui para procurar, olha só isso, ó. Medida do esqueleto do cachalote. Aí ele vai fazer um tratado dos cetáceos aqui, sabe? Então, é difícil, foi uma leitura complicada por isso também. Assim, Moby Dick e eu não damos certo, ou não demos certo, né? Falar no passado. E eu não sei, creio não
me interessar em ler de novo essa história. Porque o Ismael, a construção desse personagem, da personalidade desse protagonista, não me parece muito verossímil. Para você ter uma noção, ele é o cara que, apesar dos pesares, para ele sempre tá tudo bem. Apesar dos pesares, ele sempre consegue sabe, safar de tudo quanto é tipo de situação, inclusive das mais escabrosas. Não me parece uma coisa muito verossímil. Eu não consegui ter empatia pelo personagem principal da história, que era o narrador aqui. E quando você começa a ter empatia por um personagem secundário que em algum momento da história não aparecerá mais, já tô dando spoiler, se você não quiser saber de spoiler, você para aqui e pula um pouquinho. Ou o próprio, você até entende, por exemplo, o Ahab foi destroçado pela Moby Dick, sabe? Ele perdeu a perna, ele perdeu o braço, ele tinha uma coisa de querer fazer com que ela sofresse, entre muitas aspas, né, porque ele na verdade queria a morte dela, mas que ele queria se sobrepujar a ela, sabe? Ele queria ser o cara lendário que conseguiu capturar, porque ela era um cachalote lendário que nenhum baleeiro conseguia alcançar, nenhum baleeiro conseguia capturar. Então, assim, são pequenezes, mesquinhezes, eu não sei nem se essas palavras existem, que tira da história um pouco do seu brilho. E me cansou. Basicamente me cansou. Achei a história super arrastada. Não tive paciência com essas interferências de tratado de biologia, fisiologia e náutica. Nossa, não. Eu entendo vamos dizer, por que a literatura universal considera Moby Dick um clássico? Eu super entendo a ideia do Melville em querer fazer uma história baseada nesses sentimentos mais elementares dos seres humanos, que é a raiva, a vingança, a frustração. Eu entendo tudo isso, mas não sei, não rolou comigo. Falando agora da edição da Nova Fronteira. Não é a primeira obra da Nova Fronteira que eu leio, que eu percebo às vezes uns errinhos erros de revisão ortográfica, erros de revisão de texto mesmo, sabe? Parece que pegaram o texto depois de ele traduzido, olharam de qualquer jeito e mandaram publicar. Eu agora aqui não vou saber te exemplificar exatamente onde eu vi alguns erros, mas eu vou deixar aqui na descrição o vídeo do canal que a gente fala sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Lá é uma edição de bolso, também da Nova Fronteira, e eu também encontrei esse tipo de desvio. Então, assim, é só para rememorar. Poxa, podia ter havido um pouquinho mais de consideração com relação a isso, sabe? Inclusive, na época, esse livro não foi barato. Eu comprei em livraria mesmo, não foi em sebo. Então, acho que esse esmerozinho acaba faltando. Mas se você se interessa por textos que tem muitas descrições, muitas interrupções de coisas que vão compor o corpo da história, mas que, na minha humilde opinião, não precisariam nem ser citados, talvez você se dê bem com Moby Dick. Se você já leu e tem uma visão diferente, deixa aqui no comentário o que você acha. Ah, não, Lívia, você leu errado. Tipo, vamos tentar ver se, quem sabe, eu realmente li errado, se eu deveria ter feito uma leitura mais, sei lá, transversal. Essa versão aqui que eu tenho, ela tem 600 páginas, 600 e poucas páginas, ó. Tem 622 páginas de história, tem um epílogo e depois as notas de rodapé, algumas notas de tradução, notas do editor e algumas notas do próprio autor.
porque ele vai, além de ter escrito tudo que escreveu, ele ainda vai fazer algumas notas para futuras pesquisas. E aqui no final tem um resumozinho da vida do Herman Melville. Quem sabe você se interesse, inclusive depois de ver os vídeos da Tati. Fica aqui então o meu esclarecimento do porquê nós não nos demos bem, Moby Dick e eu. Não devo voltar. Creio muito mesmo que esse livro não volta a ser lido. E estou em vias de passá-lo adiante, né? Para ver se alguém consegue dar a ele um tratamento melhor do que eu dei. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua paciência por ter vindo até aqui e me ver. Na verdade, me ouvir, né? Porque eu não tenho aparecido aqui no canal. Mas em breve isso acaba, tá? Prometo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para nas próximas notificações você tá sabendo quando a gente estiver por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até lá!